Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje no nosso vídeo nós estaremos falando sobre um assunto de extrema importância. Nós falaremos sobre o selo de Deus e já no próximo vídeo nós veremos sobre a marca da besta, ou seja, o selo de Deus e a marca da besta. Um assunto que eu tenho quase que certeza que você já ouviu falar, mas talvez você não consiga compreender o real significado disso. O que a Bíblia realmente fala sobre esse assunto? A primeira coisa que nós precisamos entender é que hoje ninguém ainda recebeu o selo de Deus ou a marca da besta. É um evento que ainda está no futuro, mas não está longe de acontecer. E é diante das nossas decisões tomadas hoje que nós estamos mostrando o que iremos receber: o selo de Deus ou a marca da besta. E agora, antes de darmos início ao nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora eu te convido a fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, hoje nós estaremos estudando sobre o Teu selo, meu Pai. Então venha nos dar luz, venha nos dar sabedoria para compreendermos essa mensagem tão importante para as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. E agora que já oramos, te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 7, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 3. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então agora vamos entender esses versos aqui que nós acabamos de ler de forma mais detalhada. No verso 1, nós vemos a presença de 4 anjos, e esses 4 anjos estão nos 4 cantos da terra. Mas como assim 4 cantos? Nós sabemos que a Terra não é quadrada, então na verdade esses 4 cantos, eles representam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, ou seja, a Terra em sua totalidade. E esses anjos, esses 4 anjos que aparecem, representam o cuidado, a proteção de Deus. Nós só estamos vivos porque Deus, em sua bondade, em sua infinita misericórdia, estende as suas mãos para nos proteger, para nos guardar. Lá no livro Lamentações de Jeremias vem nos dizendo que nós só estamos vivos porque a bondade, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então a Terra, o globo, está sendo retido pelos anjos do Senhor. E o que significa esses 4 ventos que os anjos estão segurando? Vento na Bíblia é símbolo de guerra, de conflito, de batalha. Nós podemos confirmar isso, por exemplo, lá em Daniel no capítulo 7, lá em Jeremias no capítulo 23, versos 19 e 20, e também Isaías capítulo 17, do verso 12 até o versículo 14. Então os anjos do Senhor estão segurando esses 4 ventos para que assim o ser humano não se autodestrua. Porque se Deus permitisse que Satanás fizesse tudo aquilo que ele quer, com certeza ele iria destruir todas as coisas. Só que a Bíblia inúmeras vezes nos garante que o final desse mundo de pecados não será com o ser humano usado por Satanás e destruindo tudo, mas será com a gloriosa volta de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador, nas nuvens dos céus. E a visão então continua dizendo, nos versos 2 e 3, que antes desses 4 ventos destruidores serem soltos e a terra entrar em um colapso total, é preciso que os filhos de Deus, que os servos de Deus, sejam selados ou identificados, para assim então serem poupados do efeito destrutivo das 7 últimas pragas que cairão sobre esse mundo. Ok, então nós vimos que o povo de Deus será selado, mas então qual é o selo de Deus? O selamento é uma atividade muito comum na linguagem bíblica. No Antigo Testamento, o selo era sinal de pertencimento, de propriedade. Quando alguém selava alguma coisa, estava testificando que aquilo lhe pertencia, que aquilo era uma propriedade sua. E é interessante porque Deus ele faz o mesmo conosco. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, nos diz que Deus ele conhece os que lhe pertencem. Ele conhece os seus filhos. Ou seja, todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus.
Ser um verdadeiro filho de Deus significa aceitar o sacrifício de Jesus, significa se entregar a Cristo verdadeiramente. Agora veja, o selo, ele precisava ter 3 características. Precisava ter o nome do governante, do proprietário, precisava também ter a sua posição, cargo ou função e também o seu território, a extensão do seu território. E se nós estamos falando sobre o selo de Deus, então obrigatoriamente esse selo precisa conter o nome do Senhor, a sua função que é criador e também o seu território que é todo o universo. Agora veja o que está escrito em Isaías no capítulo 8, versículo 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Aqui nesse texto nos diz: sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, onde se encontra o selo de Deus? Na sua própria lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra e que se encontra lá em Êxodo no capítulo 20. E lembrando que o selo precisa ter o nome do governante, a sua função, cargo ou posição e também a extensão do seu território. E qual é o único mandamento que contém essas 3 características? O 4º mandamento da lei de Deus. Leia comigo o Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. O que nós iremos ler aqui agora é exatamente o 4º mandamento da lei de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos o nome de Deus. E então continua: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Ou seja, aqui nós encontramos a posição, a função de Deus. Ele fez todas as coisas, ou seja, ele é o criador do universo. E então continua: fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui então nós encontramos o território de Deus, o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, ou seja, todo o universo. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, é exatamente nesse 4º mandamento que nós encontramos as 3 características que precisam estar dentro de um selo. Aqui nós vemos o nome de Deus, aqui nós vemos também a sua posição, porque o texto nos diz que em 6 dias fez o Senhor todas as coisas, e nós vemos também o seu território, céus, terra, mar e tudo que neles há, ou seja, todo o universo. Esse é o único mandamento da lei de Deus que traz Deus como o criador de todas as coisas. Se a gente tira o 4º mandamento, não tem como provar dentro da lei que Deus é o criador. E é interessante porque é exatamente o 4º mandamento, o único mandamento que traz Deus como criador, é que a maioria das pessoas simplesmente rejeitam, não aceitam. O selo de Deus, de forma geral, está em toda a lei, em todos os 10 mandamentos. Mas de forma específica, de forma mais especial, se encontra no 4º mandamento da sua lei. Veja também o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja também o que se encontra nesse mesmo capítulo de Ezequiel, só que agora no versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, Ezequiel, um profeta de Deus, inspirado por Deus, ele deixa claro que o sábado é um sinal, é um selo entre Deus e o seu povo. Aí você pode dizer: ah, mas esses textos aí de Ezequiel, eles foram lá para o povo de Israel unicamente. Mas se você parar para analisar de verdade a Bíblia Sagrada, sem preconceitos, você perceberá, você descobrirá que Deus ele sempre teve seu povo, a sua igreja, formada por aqueles que queriam e ainda querem obedecer unicamente à autoridade divina. A característica distintiva do cristianismo, do povo de Deus, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedecer aos seus mandamentos. É o que nós encontramos, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, e também Apocalipse, capítulo 14, versículo 12.
12. E a obediência à lei de Deus inclui o quarto mandamento, a guarda do sábado. Será mesmo que o sábado, o quarto mandamento, foi deixado unicamente para o povo de Israel? Obviamente não, porque lá na criação nós já vemos o sábado sendo estabelecido. Ali Deus, depois de 6 dias, depois de ter criado o universo em 6 dias, ele descansou no sétimo de toda a obra que como Criador fizera, e ele não apenas descansou, mas santificou e abençoou o sábado, o dia de sábado, antes de existir um israelita sequer. Adão e Eva guardaram o sábado. O próprio Deus, como eu já disse, santificou e abençoou o dia de sábado, único dia abençoado e santificado por Deus. Os profetas guardaram o sábado, os apóstolos guardaram o sábado. Jesus Cristo guardou o sábado. A própria Virgem Maria guardou o sábado, como nos é dito lá em Lucas, no capítulo 23, do verso 54 até o verso 56. E na nova terra, nós iremos continuar guardando o sábado, como nos é dito lá em Isaías, no capítulo 66, verso 22 e 23. E a igreja remanescente, o povo de Deus hoje, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, e também capítulo 14, versículo 12, guardam os 10 mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, ou seja, guardam o sábado. Todo o povo de Deus guardou e ainda guarda o sábado. E você, guarda que dia? O dia santo do Senhor, estabelecido por Deus desde a criação do universo, ou qualquer outro dia? Pegue a sua Bíblia, seja sincero com você mesmo e tome todo o tempo que você precisar para encontrar um verso sequer que diz que o santo dia do Senhor, o sábado, o dia de repouso, o dia santificado e abençoado por Deus, foi substituído e colocado o domingo no lugar. Eu te garanto com toda certeza que você não irá encontrar. O sábado é o santo dia do Senhor, é o selo de Deus, é o selo que identifica o povo de Deus. Então decida hoje seguir, guardar os princípios do Senhor, inclusive o sábado. Até porque o próprio Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E não se esqueça que no próximo vídeo nós estaremos estudando sobre a marca da besta. Então eu aguardo você para o próximo vídeo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.